colocá-lo Aí, novamente aqui, gente. agora sim. Aí, boa. Olha, Só precisa subir um Aí, pouquinho para não cortar a pronto, sua cabeça. isso, Aí, abaixar um pouquinho até. perfeito. Pronto, está perfeito, está perfeito. Vamos então. Foi muito providencial a sua vinda hoje aqui, porque a gente ainda está, né, Leonel, no rastro daquela polêmica. Polêmica é uma palavra muito elegante para mas daquela baixaria, daquele casal de Pomerode, né, essa cidade, que gravou aquele vídeo dizendo quem pode, quem não pode, de que maneira pode entrar em Santa Catarina, reforçando um estereótipo que está se cada vez se consolidando mais sobre Santa Catarina. Porque é importante saber que tem gente de esquerda em Santa Catarina, não é, Leonel? Não é isso? tem sim, Leandro, tem sim. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite a Thalita, que estava com a gente aqui até agora. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui no Farol. Vocês têm feito um trabalho muito legal. E eu vou dizer, viu, Leandro, eu sou jornalista de formação e acompanho muito o seu trabalho na Carta Capital, em outros tempos ali. Quando recebi o teu convite, fiquei muito honrado. Muito obrigado. Mas, Muito Leandro, obrigado. a gente, né, viu esse vídeo, claro, com indignação, né? Porque primeiro porque é uma tentativa tosca, né, torpe, de tentar hegemonizar e uniformizar uma identidade cultural de um Estado inteiro, que é um Estado, por definição, de imigrantes e de imigrantes, né? Essa região foi ocupada, claro, originalmente pelos povos originários, mas uma região de baixa densidade populacional e que foi ocupada ao longo dos séculos por imigrantes de diversas regiões, diversos países da Europa, principalmente, mas não somente da Europa. E eu penso o seguinte, eu não acho que os netos e os bisnetos dos imigrantes de ontem têm o direito de dizer que a terra é deles e que os imigrantes de hoje têm que ir embora se não se comportarem como eles esperam, né? Isso é de um autoritarismo absurdo, obtuso, ignorante e que tenta falsificar, na verdade, uma identidade de Santa Catarina que não é essa, que não existe, ou que pelo menos vem tentando ser construída enquanto posição política ideológica nos últimos 6, 8 anos, né? Essa própria ideia de Santa Catarina como um estado ultraconservador, ela é recente. Em 2002, quando Lula foi eleito presidente a primeira vez, Santa Catarina foi o estado que mais votou no Lula, no Brasil. E 20 anos depois foi o estado que mais votou no Bolsonaro. Então, acho que, né, o pessoal aqui em Santa Catarina está chamando eles de casal alemão da Shopee, né? Porque não são alemães, né? São brasileiros, gostem eles ou não. Mas o que eu acho que é importante de destacar, assim, é óbvio que Santa Catarina é um lugar muito privilegiado perante a realidade econômica do Brasil, perante a desigualdade social do Brasil, né? Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do Brasil, Santa Catarina é a sexta economia do país, Santa Catarina é considerada o estado mais seguro em que pese só os crimes direcionados aos homens estão nessa estatística, né? Para as mulheres não é um estado tão seguro assim, mas isso está sempre presente na propaganda. Santa Catarina é um dos estados com a menor desigualdade econômica do país. E a ideologia da extrema-direita tenta apropriar essas características para dizer que isso ocorre porque aqui é um estado de trabalhadores e descendentes de imigrantes europeus, que é uma forma, vamos dizer assim, de dizer também, né, de que aqueles estados que não têm uma maioria de imigrantes europeus não são tão trabalhadores assim, não são bons assim, não são esforçados como é esforçado o povo catarinense. E isso é uma grande mentira, isso é uma estupidez assim, ó, gigantesca, muito usada por políticos aqui do estado e replicada por esse tipo de influencer, né? Eu não acredito, Leandro, que o imigrante alemão que veio para Santa Catarina trabalhou mais do que o imigrante alemão que foi para Porto Alegre, do que o imigrante alemão que foi para São Paulo, do imigrante italiano que foi para São Paulo, que foi para Minas Gerais, enfim, que foi para qualquer outro lugar do nosso país. O que ocorreu em Santa Catarina, historicamente, e esse é o ponto-chave. A gente fala aqui que Santa Catarina viveu, com muitas aspas o que eu vou dizer, tá? Eu vou fazer uma grosseria aqui. Mas Santa Catarina viveu uma espécie de reforma agrária.
Esses imigrantes estavam passando muita dificuldade na Europa, um período de guerra, um período de fome, um período de doenças, um período de um monte de coisa ruim. E o governo brasileiro, como falou bem a Thalita aqui, queria fazer esse processo de eugenia, né, de embranquecimento da população a partir desses ideais do que a gente costuma chamar, entre muitas aspas, de racismo científico, né? Vamos trazer imigrantes brancos, loiros e europeus para cá, e em 100 anos a população não vai mais ser negra porque os negros são todos vadios. Era essa a ideologia, e o discurso desse casal de Pomerode, ele é descendente dessa ideologia, né? Só que o que aconteceu de verdade é que o governo brasileiro deu terra para essa gente toda. Foi difícil? Foi difícil. Essa gente trabalhou muito? Trabalhou muito. Imagina você ser largado aqui, num mundo que ainda não tinha nem eletricidade, você ser largado num pedaço de chão com mata virgem. Ó, tá aqui o teu terreno, te vira. Claro que foi difícil, claro que houve muito trabalho. Agora, a propriedade sobre a terra é o grande diferencial de Santa Catarina para todo o resto do Brasil. O imigrante alemão, italiano, polonês, suíço, que foi para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para o Nordeste, para qualquer lugar, não ganhou esse pedaço de chão do governo, de graça. Não teve a passagem paga da Europa para cá de graça. Não teve. Então, é isso que constitui hoje que a economia de Santa Catarina é o que é e que a desigualdade social aqui seja a mais baixa do Brasil, porque houve distribuição de terra, num período que a terra era um sinônimo, e ainda é, né? Leonel, De poder, de dinheiro, enfim, de propriedade, de você poder subsistir do seu pedaço de chão. por que essa presença europeia e essa presença branca, nos casos específicos de Santa Catarina, derivou para que o Estado se tornasse a unidade da federação do país com o maior número de células neonazistas? Porque, além do vínculo com a origem europeia, se vinculou também o Estado ao nazismo. Olha, isso é um fato histórico muito interessante de estudar, viu, Leandro? Tem dados importantes, claro que a imigração alemã vieram pessoas trazendo esses ideais para cá também e reproduziram aqui, né? Santa Catarina foi o estado onde começou o Partido Nazista Brasileiro, né? E foi o estado com mais diretórios municipais do Brasil de partidos nazistas. Tive o Partido Nazista em Florianópolis, em Blumenau, em Joinville, em São Bento do Sul, em várias cidades aqui do estado, né? Se associa muito a Blumenau, aquela região do Vale do Itajaí, Pomerode, mas na verdade foi maior do que isso. E em parte isso também tem a ver com aquele período que o governo federal ele tentou, numa onda nacionalista também, tentou uniformizar o Brasil, guardadas as devidas proporções, da mesma forma que esse casal de Pomerode tenta uniformizar Santa Catarina agora, né? Criar uma única identidade. Então foi aquele período que foi proibido, por exemplo, que os descendentes de alemães, enfim, falassem na sua língua nativa, ou tivessem aulas nas escolas em alemão, eram obrigados a aprender o português. E isso foi uma imposição pela força também, né? Então tem um fenômeno aqui que ele é contraditório, né? E isso reforçou essa identidade de não, mas eu não sou brasileiro, eu sou alemão. E isso no período da Segunda Guerra, enfim, foi reforçando essa ideia da superioridade alemã, porque em algum momento parte, não todos, mas parte dos imigrantes que vieram para cá também olhavam para o povo brasileiro, não se enxergavam como brasileiros, muitos não eram, né, nascidos no Brasil, mas também viam essa ideia de superioridade racial, da branquitude, enfim, do supremacismo branco, que é um outro jeito de chamar o nazismo, se estabelecia aqui no nosso estado. E isso foi muito popular ao longo dos anos, nesse período que a gente não tinha ainda internet de massa, as coisas vão se reproduzindo assim, e não tinha muito quem vigiasse, né, Leandro? Não tinha muito repercussão. Eu lembro de ser aluno do ensino médio num colégio no município de Joinville, isso ali 2002, 2003, nesse século já, e de ter colega de sala com a cópia do Minha Luta, do Hitler, levou para aula.
algumas ideias que transitam no senso comum, assim, não, Hitler foi ruim, ele matou muita gente, mas a economia da Alemanha era muito boa, ele gerou muitos empregos, ele foi bom para os alemães. Tem uma relativização do genocídio, né? A partir de quaisquer eventuais aspectos positivos que o governo do Hitler tenha tido na Alemanha, em termos econômicos, ou de tirar a Alemanha de uma situação de pobreza para uma situação econômica superior. Então tem uma relativização da vida do outro, né? Desse outro que é desumanizado, para dizer, não, não foi tudo isso que estão dizendo, né? Que é também guardado as devidas proporções o que se faz hoje no bolsonarismo, né? Não, não foi tão tentativa de golpe assim, não foi tão organizado. Não, quem pedia a intervenção militar é um bando de maluco, né? Palavras do próprio Bolsonaro perante o Alexandre de Moraes. Então é um negócio assim que é histórico, que a gente vê se repetir em situações semelhantes, de uma tentativa de suavização desses crimes bárbaros que foram cometidos, né? Para uma reabilitação ao convívio, né? Em sociedade. Então, claro, existem ideólogos disso, né? Com a internet, eu costumo dizer isso, a internet de massa, os celulares nas nossas mãos, a banda larga, ela possibilitou que os discursos considerados extremos, entre aspas, ganhassem o debate público, né? Quando não tinha internet, né? Era a TV e o rádio e o jornal de papel, eles imperavam a moderação, né? Não, não vamos falar de gay aqui, é muito radical, vai chocar a sociedade. Não vamos falar de racismo, vai chocar a sociedade. Não vamos falar disso porque vai chocar a sociedade. Então, a mídia tentava uma moderação e o debate público estava nesse lugar. Com a internet, um descontrole absoluto, né, do que se diz na internet, a esfera pública vai para os extremos, né? Ou para os considerados extremos, né? Eu sou uma pessoa LGBT e o meu discurso já foi considerado extremo. Hoje é mais aceitável, mas também é mais aceitável o discurso do Bolsonaro. Leonel, aproveitar falar da questão LGBT. Eu vi uma postagem sua faz pouco tempo sobre uma ofensiva da extrema-direita em Florianópolis para segregar, né, crianças, adolescentes LGBT, enfim, a comunidade LGBT nas escolas. E eu vi que você estava se colocando, fez, aliás, um discurso bastante interessante. O fato é de que assim, você tem uma extrema-direita hoje em Santa Catarina capaz de propor isso. Então, eu queria que você explicasse exatamente qual que é a intenção dessa extrema-direita em relação à comunidade LGBT hoje em Santa Catarina. Olha, essa tua pergunta é muito boa, Leandro, porque eu acho que tem gente no nosso campo político que ainda não entendeu isso. Quando o Bolsonaro venceu as eleições de 2018, qual é o símbolo da vitória do Bolsonaro contra a esquerda? É a mamadeira de piroca. Qual foi o símbolo na eleição seguinte? O banheiro gay. Trans, o banheiro unissex, o kit gay. Então, tem gente que ainda não entendeu que o ódio às pessoas LGBT, ele é uma amálgama que reúne Chicago Boys, reúne monarquistas, reúne neonazistas, reúne liberais do estilo novo, reúne oportunistas que viram no Bolsonaro uma oportunidade de se reproduzir eleitoralmente. Ou seja, o ódio aos LGBTs ele é um dos amálgamas dessas várias facções da extrema-direita que se unem em torno desse líder maior que é o Bolsonaro. Então, não é só o ódio aos LGBTs, é a propagação do terror sobre os LGBTs, né? O seu filho vai ser transformado em gay na escola por um professor, o professor como inimigo, né? Você vai usar o banheiro do shopping e vai ter um homem de saia lá dentro para te assediar. Então, não é só uma ideia de que é errado moralmente perante Deus ou algo que o vale. É uma ideia do terror. Nós vamos converter as pessoas em LGBTs na escola, na universidade, e os LGBTs são todos pedófilos, e os LGBTs vão te assediar no banheiro. Então, isso é um elemento que eu acho que é muito importante do que é o bolsonarismo no Brasil. Se a extrema-direita da Europa e dos Estados Unidos tem nos imigrantes esse objeto do ódio, eu diria que no Brasil os LGBTs são esse objeto.
né, para a extrema-direita. E isso se reproduz não só em Santa Catarina. Esses projetos que estão tramitando aqui, proibir criança em parada LGBT, dar o poder dos pais. Se na escola está tendo algum evento sobre gênero, sexualidade, direitos não é só LGBT, tá? Assim, direitos iguais para homem e mulher. Se tiver qualquer debate disso na escola, tem projeto de lei que permite que o pai censure o evento, que o pai retire a criança da escola para ela não ouvir, para ela não ter acesso aos perigosos ideais de que homens e mulheres são iguais e devem ganhar o mesmo salário, que as mulheres não devem apanhar em casa, que se alguém pegar nas suas partes íntimas, você tem que falar para o professor, para o seu pai, para a sua mãe, para qualquer adulto responsável, e que você tem que denunciar o assédio. Ensinar isso para crianças como um mecanismo de defesa. No fim, é isso que eles querem remover. E fazem isso numa linha oportunista, porque sabem que é ilegal, sabem que é inconstitucional, sabem que tem precedentes no STF consolidadíssimos sobre esses temas, e eles apresentam esses projetos, mesmo assim, numa lógica de desobediência civil. O bolsonarismo é um movimento de desobediência civil, que é golpista, que ataca as instituições, que quer derrubar o judiciário e que, nesse momento, está aí fazendo o que está fazendo com o Donald Trump para chantagear as instituições brasileiras para os seus objetivos. Então, quando um vereadorzinho do PL, uma vereadorazinha do PL, faz esse tipo de projeto em Florianópolis, em Blumenau, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Aracaju, em Belém, eles fazem porque é um jogo de ganha-ganha. Eu faço, eu ganho porque eu estou dizendo para minha base, né, estou reproduzindo o ódio aos LGBTs para minha base. Se for aprovado, eu ganho porque essa medida autoritária vai passar a valer na minha cidade. Se a esquerda vai ao judiciário e derruba, eu ganho também. Porque aí eu reafirmo o meu argumento de ditadura do judiciário. O judiciário não foi eleito, o juiz é comunista. E aí nós vamos para esse lugar que, ao mesmo tempo, eles, em todos os cenários, eles ganham. Agora, nós, em todos os cenários, se nós não formos ao judiciário derrubar, nós perdemos muito, né? Então, nós aqui no Estado já derrubamos algumas leis inconstitucionais. Antes mesmo de ser vereador, eu, em parceria com um grande amigo e companheiro, que é o Rodrigo Sartotti, advogado do partido, dirigente do PSOL, recentemente conseguimos uma decisão judicial contra a lei de Chapecó, que proíbe crianças na parada LGBT, e derrubamos decretos anti-vacina que flexibilizavam a vacinação infantil de Covid-19 nas escolas. Os prefeitos começaram a decretar que era opcional, e nós fomos ao STF, derrubamos. Então, a gente vem num movimento de buscar derrubar essas normas, por mais que elas reforcem esse argumento imbecil da ditadura do judiciário, mas elas mostram também uma certa reação das instituições e nos dá uma oportunidade de combater esse discurso, né? Porque é isso. As leis são inconstitucionais, são só para inglês ver, são só para fazer furor nas redes sociais. Sim, mas se ninguém fizer nada, essas leis vão se institucionalizar e elas vão começar a deixar de ser apenas um discurso de Instagram e vão começar a perseguir as pessoas reais na vida real, né? Então, eu não vejo uma outra saída a não ser combater essas movimentações, e na Câmara a gente tem combatido também, né? São vários projetos, mas nós fizemos um levantamento aqui, nós vamos lançar um relatório, tá, Leandro? Ainda não está pronto, mas nós já encontramos mais de 140 leis aprovadas nos municípios de Santa Catarina, nos municípios, em todo o estado. Olha que loucura! Sim, tentando leis que promovem a censura, a perseguição de professores, que proíbem pessoas trans no esporte, que proíbem a discussão de gênero em sala de aula, que proíbem crianças na parada da diversidade, enfim, sempre nesse temário entre LGBT... Eu vi, desculpa te interromper. Pois não, imagina. Eu vi numa postagem sua que pelo que eu entendi, havia um projeto para segregar em sala de aula, não é isso? Para você segregar de atividades pedagógicas, né? Não misturar. Os pais queriam proibir que os filhos não participassem de atividades pedagógicas que envolviam questão de gênero e sexualidade, é isso? Exatamente, é um projeto aqui da Câmara de Florianópolis. A ideia do projeto é permitir que os pais tenham um poder de veto. Vamos dizer que a escola
O ensino municipal aqui em Florianópolis, ele é até o 9º ano, né? Não tem ensino médio. Mas vamos dizer que no 8º ano, no 9º ano, a escola vai realizar uma palestra, sei lá, com uma psicóloga falando sobre abuso sexual, por exemplo. Essa lei dá o poder do pai retirar a criança do evento e não levar falta e não contar, né? Ou seja, da criança não ser prejudicada de nenhuma forma na disciplina que está sendo feita essa palestra, né? Ou seja, é uma ideia que ela deriva da mesma cepa de uma gente aqui de Santa Catarina que aprovou uma lei estadual do homeschooling, né? Porque esse é o projeto da extrema-direita, é você impedir que as pessoas e que as crianças tenham acesso ao conhecimento científico, né? O homeschooling é isso. Ele é isso nos Estados Unidos, em muitos casos. Ele favorece a criação de seitas religiosas, né? De seitas extremistas, porque a criança dentro do lar extremista não tem acesso ao mundo real e não tem acesso ao conhecimento científico, não tem acesso à educação, não tem acesso à escola. Então, essa ideia ela é um derivado. Essa lei foi aprovada no estado de Santa Catarina, foi para o STF, do homeschooling, e o STF derrubou, evidentemente. Então, essa lei, veja, a gente vai derrubando as leis e eles vão tentando encontrar outras formas de fazer os mesmos princípios valerem, né? Mesmo que seja parcialmente. Nós tivemos um outro caso aqui no estado, que foi o do Escola Sem Partido, que nós também derrubamos. Eu participei ativamente disso, junto com o Rodrigo Sartotti, com o diretório do PSOL, que depois que a lei de Escola Sem Partido foi declarada inconstitucional, eles aprovaram uma outra, chamada lei que cria a Semana de Combate à Violência Institucional ao Aluno em Sala de Aula, que era o mesmo texto da lei de Escola Sem Partido, só tinha outro nome. Uhum. Essa lei também foi aprovada, também fomos à justiça, também derrubamos. Então é um processo assim, claro, ele é cansativo, ele nos exaure, né? Ele ocupa o nosso tempo, a nossa energia, mas eu repito, assim, não dá para a gente brincar com a institucionalização dessas ideias que são ilegais, imorais, inconstitucionais, criminosas, né? Que essas pessoas tentam enfiar a goela abaixo num processo de desobediência civil, de desobediência à Constituição Federal. Essa é a nossa luta aqui em Santa Catarina. Leonel, em Santa Catarina, mas a sua avaliação, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, o que é a influência real? Qual a dimensão da influência real dessas igrejas neopentecostais na formação dessa extrema-direita com a qual você convive e combate no parlamento aí municipal de Florianópolis? Olha, Leandro, eu diria, claro, tem uma importância muito grande, né? Eu acho que não dá para botar todo mundo no mesmo saco, né? Às vezes a extrema-direita vai nos criticar, eles falam a esquerda, os comunistas e o PT, né? Sem saber que a esquerda é um universo, né? A esquerda tem uma série de vertentes, de partidos, de posições, de correntes políticas, e o mundo evangélico da mesma forma, né? Eu acho que não pode falar os evangélicos, porque os evangélicos é um grande guarda-chuva. Eu tenho igreja evangélica em Florianópolis, que tem lideranças religiosas que promovem essa perseguição que nós estamos falando, e nós temos líderes evangélicos religiosos que casam pessoas do mesmo sexo na sua igreja, né? Que são os presbiterianos aqui de Florianópolis. Então, assim, eu acho que não dá para botar na vala como os evangélicos, né? Agora, é notório no nosso país que muitas lideranças neopentecostais, que são inspiradas aí em Silas Malafaia e esses caras, promovem esse discurso porque tornaram essa questão religiosa num grande mecanismo de busca de poder, né? Então, eles são donos de concessões de rádio e televisão, são donos de igrejas que fazem negócios isentos de impostos, são proprietários, né, de veículos de comunicação, elegem representantes. Então, eles têm poder midiático, eles têm poder da igreja e eles têm poder político, né? Muito forte. Mas eu diria que essa ideologia da extrema-direita no Brasil ela é uma grande coalizão, né? Ela não vem só do neopentecostal, do fundamentalismo religioso, que acho que é o melhor termo para a gente usar. Ela vem do fundamentalismo religioso, ela vem dos setores militares,
ela vem de setores empresariais que muitas vezes são beneficiados com uma série de políticas públicas e de isenções fiscais, mas continuam repetindo cegamente essa ideia de que o Brasil é um país onde o empresário paga muito imposto. Tem esse endeusamento do empresário, né? O empresário, ele é apresentado pela extrema-direita como um sujeito bom, que é o responsável pela criação dos empregos e de botar a comida na mesa do povão, né? Quando a gente sabe que, na verdade, o empresário mais se beneficia dessa relação, né, com os seus empregados do que o inverso. Claro, e aí sempre vão usar o pequeno empresário, aquele cara que é um batalhador, que é dono de uma padaria, de uma farmácia, de um pequeno comércio, que trabalha na escala 7x0, né? O pequeno comerciante, como símbolo desse empresário que é um humano superior. Esse é o discurso da extrema-direita, do liberalismo do novo e dessa gente. O empresário, vou fazer aqui uma comparação tosca, me permita, mas o empresário, nessa visão neoliberal de hoje, ele é apresentado para a sociedade como Hitler apresentava a raça ariana. Eles são os superiores e nós precisamos. O governo não pode taxar empresário porque os empresários vão embora do país e vai gerar desemprego. A gente não pode ter melhor salário porque eles vão embora do país e vai gerar desemprego. Então, é uma ideologia que apresenta o povo brasileiro como refém dos empresários, ao mesmo tempo que o empresário ele é endeusado como um ser superior aos demais meros mortais. Então, é essa coalizão que é empresarial, que é militar do exército, que é militar da polícia, que é do fundamentalismo religioso e que tem não só a expressão nas redes sociais, tem uma expressão territorial que nós não estamos nem perto de alcançar, Leandro. Você imagina cada batalhão de polícia, cada postinho policial em Santa Catarina, cada igreja, cada câmara de dirigente lojista, cada associação empresarial, cada jornal, cada rádio, que estão cada vez mais partidarizados. Eu não estou falando, estou fazendo uma generalização, mas todos esses entes que eu estou citando, eles estão cada vez mais partidarizados. Nas eleições do ano de 2022, a Associação Empresarial de Santa Catarina, a FACISC, não é fascista, é FACISC. Né? É ótimo. Ela se deu ao luxo de não convidar o candidato do PT para um debate que eles promoveram entre os candidatos a governador. O cara foi para o segundo turno. Na cara de pau. O cara foi para o segundo turno. Eu não estou falando do candidatinho do PSOL, que eventualmente já fui eu, que fiz 2% dos votos, ou o candidato do PSTU, ou sei lá, de algum outro partido que não, nem pontua em pesquisa, que também já é um problema, né? Mas eles não convidaram o candidato do PT, que foi para o segundo turno, para um debate com a classe empresarial. Então, veja, está partidarizado, né? A extrema-direita fala muito da escola sem partido, e eu acho que nós precisamos começar a falar do polícia sem partido. Nós precisamos despartidarizar as polícias no Brasil. Se você tem uma manifestação pró-Bolsonaro, o policial está lá, o povo vai, bate foto, o policial sorri, ele é gentil. Se a manifestação é contra o Bolsonaro, o policial joga bomba, cacetete, gás lacrimogênio. A polícia está partidarizada. Nós temos bons policiais? Temos. Mas nós temos muitos maus policiais. Nós temos bons empresários? Temos, mas nós temos muitos maus empresários que só querem tirar proveito de qualquer situação do governo, de isenção, de explorar o empregado, de não pagar um salário digno, de não pagar um piso, de ter um contrato precário. Então, eu acho que a extrema-direita hoje ela se forma dessa trinca, né, majoritariamente, fundamentalismo religioso, militares e empresariado. E eles não são um fenômeno só de internet, eles têm infinitas vezes mais presença territorial do que toda a esquerda, da centro-esquerda à esquerda radical, somado, multiplicado por 10, ainda falta muito. O Santa Catarina, o PL de Santa Catarina tem talvez duas das figuras mais sórdidas da extrema-direita brasileira. São duas deputadas federais. A Carol Detone, né, que parece, inclusive, uma boneca de cera, e a Júlia Zanata, que ficou famosa por aquela tiara florida, tal, que ela não suporta que ligue ao nazismo, embora seja um símbolo clássico, né, da mulher nazista.
o fenômeno político-eleitoral que permitiu ao povo de Santa Catarina eleger duas figuras tão sórdidas como essas duas deputadas federais ainda está em ebulição, quer dizer, ele ainda está nativa. Na próxima eleição, no ano que vem, é possível que essas duas candidatas, essas duas deputadas, sejam reeleitas, porque o fenômeno do extrema-direita ainda é forte o suficiente em Santa Catarina para reeleger essas duas figuras? Com certeza, Leandro, com certeza. Acho que o fenômeno é forte, ele é presente, ele tem base territorial. Hoje estão no governo do estado, estão na maioria das principais prefeituras do estado. Tem uma pujança muito grande e que vai construindo a sua legitimidade a partir justamente do que era o início da nossa conversa, da ideia de superioridade perante o resto do Brasil. Nós somos brasileiros superiores, porque nós somos descendentes de europeus, somos brancos e gostamos de trabalhar de verdade. Se você não quer trabalhar de verdade, vai embora. Que é uma coisa meio não, né? Completamente xenofóbica. Mas isso tem uma força muito grande aqui no Estado. Essas ideias são muito fortes na cultura do Estado. O regionalismo é uma coisa muito forte no Estado de Santa Catarina. Não por acaso, os mesmos que hoje se dizem patriotas são aqueles que falavam em "o Sul é meu país". O governador fez uma brincadeira outro dia falando em separar o Sul, né? Porque justamente por conta dessa ideologia que não é dita dessa forma, né? Ninguém vai... A Júlia Zanata não vai num microfone dizer que nós somos superiores porque nós somos brancos, ou porque a maioria do povo aqui é branca. Ela vai dizer que nós trabalhamos mais, que a cultura europeia tem que ser defendida, que no Maranhão todo mundo vive de Bolsa Família. Então, você vai atribuindo características negativas aos que não são brancos e descendentes de europeus, e você acaba, não, nós somos melhores, né? Então, isso é muito forte e, com certeza, vai ter impacto eleitoral aqui no Estado. Lógico, a nossa batalha aqui, né, Leandro, é a batalha de diminuir a força, né, da extrema-direita em Santa Catarina. A gente teve algum sucesso já em 2022, mas é um trabalho aqui de resistência. Santa Catarina, né, na nossa perspectiva, lógico, precisa ampliar a presença institucional das esquerdas e diminuir a presença institucional da extrema-direita. Mas, olhando hoje, né, claro que daqui até as eleições de 2026 tem muito chão pela frente, mas se a eleição fosse hoje, eu diria que eles vão ter uma vitória retumbante, mas, ao mesmo tempo, também se dividem, né? A imprensa sempre gostou de tratar a esquerda como um campo político que sempre está brigando e se dividindo, e aqui no Estado, a extrema-direita já se dividiu em 2022 e está se dividindo para 2026, né? Você citou a Carolina Detoni e a Júlia Zanata, as duas têm a ambição de serem senadoras por Santa Catarina. E aí o Jair Messias decidiu, não, vai ser o meu filho o senador por Santa Catarina. Vai transferir o título do vereador Carlos Bolsonaro para cá, para ser candidato ao Senado, e falou, Júlia, você não vai. Quem vai é o Carlos e a Carol Detoni. Então a Júlia não está contente, já deu entrevistas dizendo que cogita trocar de partido, enfim. Então você pode ter um congestionamento de figuras bolsonaristas candidatas ao Senado aqui. Você tem o Espiridião Amin, que é muito conhecido, de longa data. Ele é candidato à reeleição. Espiridião Amin, pelas minhas contas, ele deve ter 100 anos, né? Porque quando eu era garoto, ele já era velho. Ele começou jovem. O Espiridião tem 77 anos, né? Mas ele foi... Ele tem ou tinha uma esposa chamada Ângela Amin, esse também era político, agora foi deputada federal. Foi deputada federal, foi prefeita de Florianópolis. Ele tinha a esposa era deputada federal, o filho era deputado estadual e ele se elegeu senador. Isso. Em 2018, né? Depois, em 2022, nem o filho nem a esposa se elegeram. Né? Só ele tem mandato. Tá, Leonel, antes de terminar, eu sei que você também faz uma militância importante pela defesa do uso da cannabis. Eu falo sempre de cannabis
porque eu estava com uma asma severa, muito ruim. Eu tive que parar de trabalhar por causa da asma. Olha só. Fiz muitos tratamentos e comecei um tratamento com canabidiol, que deu um resultado fantástico. Eu parei de ter os sintomas. Depois de pouco tempo, né? Comecei a me tratar, inclusive com um médico de Santa Catarina, que fez atendimento online, tá? Um médico de Santa Catarina especializado, né, no tratamento com canabidióis. E eu pensei que você participa muito dessa luta. Eu queria saber se essa luta é mais difícil também em Santa Catarina, por conta da extrema-direita. É uma coisa muito contraditória, viu, Leandro? Eu até dei uma entrevista para o Portal Especializado outro dia. Eu estou presidindo a frente parlamentar em defesa da indústria da cannabis em Florianópolis. Conseguimos aprovar, não sei nem como. Mas, nesse contexto, o que a gente vê? Tem uma aceitação, tá? Na direita e no centro, da questão da cannabis medicinal. Eu acho que, historicamente, isso é um erro nosso da esquerda de décadas. Nós nunca olhamos com atenção e o carinho que merecem as pautas das pessoas com deficiência. A direita olhou. A direita olhou. E muitas pessoas com condições muito severas encontraram na cannabis medicinal um caminho, né? Para ter uma qualidade de vida muito superior do que os fármacos disponíveis, né, da indústria farmacêutica possibilitavam. Então, a cannabis medicinal tem uma aceitação grande no Estado, inclusive na direita. Inclusive, o Jorginho Mello sancionou uma lei aprovada na Assembleia Legislativa que permite a distribuição de medicamentos à base de cannabis no SUS, né? Ao mesmo tempo, o governador também sancionou uma lei que cria um bônus, cria uma bonificação para o policial que der flagrante. Se eu te encontrar na rua e eu achar droga no teu bolso, você vai ganhar mais R$900 no teu salário no fim do mês. Ou seja, é a monetização do kit flagrante, né? O cara está precisando fazer uma grana, ele vai começar a dar flagrante em gente inocente para ganhar dinheiro. É uma coisa assim, ó, abominável. Então, esses dois mundos convivem e o discurso da extrema-direita está mudando. A extrema-direita está dizendo assim, ó, não, a cannabis é uma coisa, a maconha é outra coisa. A cannabis é um remédio, a maconha é uma coisa do diabo, né? É uma droga, é coisa de traficante, é bandido. Sendo que elas são a mesma coisa, é a mesma planta. É a mesma planta, né? Então, tem essa coisa de dissociar. Por isso eu gosto, inclusive, de falar maconha. Porque, claro, a gente sabe que o léxico ajuda, às vezes, a gente a chegar em lugares que a gente não chegaria. Mas vai se criando no imaginário essa ideia de que maconha é uma coisa e cannabis é outra, quando elas são a mesma coisa, né? E eu acho que Florianópolis tem uma tradição muito grande nesse debate, né? Foi um dos primeiros lugares do Brasil a ter cultivo de maconha, quando os europeus decidiram plantar maconha no Brasil, porque a maconha era, o cânhamo, né? Era utilizado para fazer, enfim, uma série de produtos, e ele ainda tem esse potencial, né? Hoje mesmo eu estava num seminário lá na UFSC, o Floricannabis, assistindo palestras sobre isso, mostrando que, por exemplo, 1 hectare de maconha, você consegue produzir toneladas e toneladas de celulose em um prazo de 4 a 5 meses, né? Então, é muito mais rápido, muito mais barato, muito mais lucrativo, muito melhor ambientalmente do que fazer celulose de eucalipto, por exemplo. Então, eu acho que a maconha ela oferece uma série de soluções, não só para a saúde das pessoas e dos animais, né? Nós temos um polo aqui da UFSC, em Curitibanos, que está estudando e pesquisando o uso veterinário da cannabis como remédio, mas a cannabis ela tem o potencial de ser assim como a soja, né? Da soja você faz 1 milhão de produtos, né? A cannabis você pode fazer uma série de produtos que hoje, para mim, são uma questão de soberania nacional. É impressionante, de econômico, de geração de emprego e renda. Nós estamos falando do mercado de bilhões de reais. Sem falar do recreativo. Sim. Se botar o recreativo no jogo... Eu tive no Uruguai há pouco tempo, e lá, inclusive, o governo cedeu, o Estado cedeu terras do Exército para a produção
de cannabis para venda para a indústria farmacêutica do Canadá. São bilhões, bilhões. Fora de que é permitido o uso recreativo, que é uma estupidez você evitar o uso recreativo, né? Que é uma coisa tão boa, tão legal. Seria ótimo se essa discussão conseguisse superar essa hipocrisia. Mas olha só, antes de a gente terminar nosso papo, eu queria que você falasse. A gente falou muito de descendência europeia, ascendência europeia, e o nome Camazão, de onde que vem? Então, a minha família, né, o meu sobrenome, claro, da parte do pai, né? Esse é o hábito no Brasil. Mas Camazão era uma única família no norte de Portugal, numa região que chama Trás-os-Montes. Então, meu avô, seu Davi, veio para o Brasil com 17 anos e era um operário de estrada de ferro em Santo André. Ele chegou no Brasil no século XX já, né? Veio em 1917, se não me engano. E por parte de mãe, essa genealogia é mais difusa, é mais difícil de saber a origem. A minha avó é de Guaramirim, Santa Catarina, e meu avô é de Florianópolis, por parte de mãe. Mas por parte de pai, meu avô era português e o Camazão vem desse nome. Mas em Portugal só tem uma família Camazão também. Assim, eu não sei, viu, Leandro? Teria que fazer esses testes de DNA aí, que é famoso na internet, né? Mas quando eu me olho assim no espelho, tiro o óculos, eu falo assim, alguma coisa árabe tem aqui no meio. Pois é verdade. Vou te falar, você tem também foi uma região ocupada há mais de 1000 anos. Alguma coisa... Você tem alguma ascendência mourisca, eu acho, né? Tem muita gente em Portugal com ascendência mourisca, porque os mouros passaram quase 4 séculos naquela região, né? Mais de 1000 anos passaram. Sim, claro. Com certeza, né? Mas é palpite. Saber eu não sei, não. Thalita Sotero, por favor, vamos aí aos comentários e todos os comentários dos superchats. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Realmente descendente europeia. Vou dizer uma coisa para vocês. O que tem de consumidores de cannabis aqui na nossa audiência? Está todo mundo comentando. Pois é. Se eu soubesse que tinha tanto maconheiro, eu não tinha vindo trabalhar aqui, não, porque eu tenho um nome, eu tenho reputação. Se soubesse que tinha tanto maconheiro nessa chat, eu não vinha trabalhar aqui, não. Não, mas isso significa o caráter cínico e hipócrita da nossa legislação sobre cannabis, né? Porque todo mundo usa. É uma coisa tão esquizofrênica pensar, né? Que, enfim. Pois é, né, cara? Tão hipócrita, né? É hipócrita demais, assim, né? Já passou da hora da gente discutir isso. Discutir não, porque discutir a gente discute bastante, né? Implementar filme, realmente. Então discute a noite inteirinha, né? Fica discutindo muito. Totalmente. Bom, eu vou ler aqui alguns comentários que foram chegando enquanto vocês conversavam aqui. Só quero agradecer o Bruno Rosso, novo membro do canal, Xande Lamatina também. Bom, e diz aqui Yuri Matheus, Leonel, meu vereador, que orgulho ver que meu voto se materializa nos teus discursos combativos na Câmara. Muito obrigado. Aqui também o Evandro Machado diz o seguinte: Santa Catarina não conheceu a grande propriedade da terra como no Nordeste. A pequena propriedade explica muito a situação de Santa Catarina atual. É verdade. É a grande diferença. Bom, aqui também a Priscila Nunes Vieira. Sim, ao invés de fazer reforma com os brasileiros que aqui viviam, com os afros brasileiros, trouxeram pobres europeus e deram terras, sementes, ferramentas e, em muitas vezes, até alojamentos. Também aqui, quem está falando, a Priscila também complementando, né, falando, os pais de direita acham que os filhos são suas propriedades, criança precisa de concílio social. Acho que é convívio, né, que ela quis dizer. Convívio, com seus pares. Isso é primordial para o desenvolvimento humano. André Silva diz, Leonel, combativo, competente e belo. Aproveitando a live, né? Mas sou casado, tá, gente? Desculpa. Ó. Aí, olha lá, pronto, gente. Aqui meu marido também... tá aqui me assistindo, aqui na frente. Ó.
O ZMMS diz: o óleo canabidiol é o único medicamento que alivia as dores da minha mãe. Ela tem fibromialgia. Super E é isso. Isso. Esses foram os comentários todos que chegaram. Thalita, eu posso Perfeito, fazer... olha só. É isso que eu ia pedir. Obrigado, Leandro. Não, essa questão que você colocou das terras, eu acho que ela é o grande diferencial de Santa Catarina, né? Em termos econômicos, e mostra, eu acho que é a prova, né? Por A mais B, vocês começaram aqui o programa falando do MST, né? Denunciando as questões da reforma agrária que não estão andando, né? Acho que Santa Catarina, ao seu modo, né? Prova que a reforma agrária dá certo, né? Então... Não foi exatamente uma reforma agrária, porque ninguém foi desapropriado, né? Essa terra estava muitas vezes vazia ou muito pouco habitada, mas é que a distribuição de terras tem um impacto assim ao longo dos séculos, né? Nessas famílias que receberam essas terras, né? Porque muita gente hoje que é de classe média aqui em Santa Catarina teve, né? O seu avô, seu bisavô recebeu uma terra, né? Então, assim, a diferença do imigrante alemão de Santa Catarina e do imigrante alemão que abriu um bar do alemão em São Paulo é que esse imigrante alemão foi trabalhar numa fábrica e pagar aluguel. E o de Santa Catarina tinha um pedaço de chão. Essa é a diferença. Interessante, né? Muito legal. Leonel Camazão, muito obrigado, viu? Todo mundo gostou demais da entrevista. Eu, particularmente, também gostei muito. Muito obrigado, prazer enorme ter você conosco. Espero que você volte sempre, né? Para a gente conversar não só sobre Santa Catarina, mas de política em geral. Acho que vale muito a pena bater o papo contigo, tá? Gente, só agradecer. Obrigado, Leandro. Obrigado, Thalita. Gostei muito. Me chame mais vezes que eu volto. Que bom. Um abraço. E desejamos ter um próximo governador de Santa Catarina como você, Leonel. Aí a gente vai, Vamos à luta. Isso aí. Vamos lá. Seria maravilhoso. Tá bom, então. Grande abraço. Tchau, Leonel. Obrigado. Até a próxima. Tchau.